Olá, meus irmãos, meus amigos. Essas são as mensagens que nós enviamos à noite, depois da meia-noite, junto com a meditação. Se você quiser receber, é só pegar o meu WhatsApp privado, se identificar com o seu nome, pedir, eu anoto seu nome, salvo na linha de transmissão e você recebe automaticamente. Nós estamos pregando e palestrando sobre Apocalipse no culto normal da igreja. Então, terça, quinta e domingo estamos ensinando Apocalipse, já estamos no capítulo 13, 14 já. Se você quiser também assistir essas mensagens, vá lá no YouTube, estão lá, salvas. Se você quiser receber automaticamente, só se inscrever no canal que ele dá notificação do culto lá, você recebe. Se você puder clicar lá naquele joinha em cada mensagem, vai ajudar ele jogar as mensagens para frente. Se puder deixar os seus comentários lá também, nós agradecemos. E as críticas também, nós também agradecemos, estamos prontos para corrigir aquilo que está ao nosso alcance. Ore por nós. Não há profissionalismo, há um coração envolvido na obra, tanto o meu quanto das pessoas que estão envolvidas nessas gravações. Nós queremos mencionar hoje, Daniel recusa os presentes. Vamos ler o verso, Daniel capítulo 5, verso 16 e o verso 17. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Daniel é o tipo de homem, irmãos, que não se vendia. Daniel é o tipo de servo que não trabalhava por recursos financeiros. Um pastor, ele deve ser bem cuidado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Um pastor deve ter o cuidado da diretoria, dos irmãos que estão ali como cabeças, como líderes naquela igreja. Deve ter esse cuidado. Um pastor não deve estar mendigando o pão, não deve. Você deve dar um bom livro ao seu pastor para que ele possa estudar. Você deve dar um bom tempo ao seu pastor para que ele possa buscar mais e mais informações, estar sempre atualizado. Mas um pastor não deve ir para o ministério em busca destas coisas. Um pastor não deve ir para o ministério querendo saber quanto ele vai ganhar. Um pastor não deve. Ele deve saber que Deus o chamou e que Deus vai sustentá-lo no ministério. As demais coisas Deus vai acrescentar. Então o ministério não deve enriquecer nenhum homem. O ministério deve ser o suficiente para que aquele servo se mantenha com sua família de uma maneira tranquila, que ele possa poder estar ajudando as pessoas que estão ao seu lado. Ele deve ter esses recursos, mas ele não deve estar no ministério para enriquecer. Um pastor, ele não deve se vender por ofertas ilícitas como esta do rei Belsazar. Ele não deve. Ele deve estar buscando a Deus sabedoria para que quando essas propostas surgirem, ele saiba dizer não. Como Neemias, estou envolvido em uma grande obra. Não posso ir. Já Geazi não soube fazer isso. Quando Naamã veio até Eliseu, e procurou Eliseu, e Eliseu resolveu o problema. Ele ofereceu uma carruagem que ele trouxe. E Eliseu disse: eu não dei tuas respostas por dádivas, por presentes, não. Eu dei porque Deus mandou. E ele não aceitou. Geazi estava viajando, quando chegou de viagem, encontrou Eliseu ali e soube da situação, foi atrás de Amã e pegou os recursos, os presentes que ele ia dar a Eliseu. Parecia algo tão simples, mas Geazi, um servo do Senhor, morreu leproso. Deus o castigou. Deus não perdoou aquilo, porque ele estava errado. A vida de um servo do Senhor, irmãos, não deve estar baseada em dádivas, em presentes, nem elogios. O servo do Senhor, irmãos, a igreja, as ovelhas devem sim estar apoiando o seu pastor lado a lado, principalmente em oração. Deve elogiá-lo no momento certo, mas um servo de Deus não deve estar vivendo através de elogios, através desse poder humano, não.
O servo de Deus deve estar atrás do elogio divino. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. É o elogio do céu, o elogio do alto. O servo de Deus deve estar em busca desse elogio, porque esse é o elogio perfeito. O elogio humano, irmãos, em muitas situações ele é falso. A pessoa te elogia aqui pelas costas, está falando mal de você. Principalmente pastores sofrem muito com isso. Recebe o elogio da pessoa frente a frente, pelas costas, estão falando mal. Todos pagarão um preço, todos esses. Mas, enquanto não pagam o preço, estão sofrendo. Então, irmãos, o pastor não deve viver disso. O pastor deve viver de Deus. O rei Belsazar já tinha prometido isso. Quando a situação começou a apertar, voltando no capítulo 5, verso 7, ele tinha prometido isso lá atrás, capítulo 5, verso 7. E gritou o rei com força, que se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço. E no reino será o terceiro governante. Aí ninguém conseguia, de repente aparece Daniel. E aí ele diz no verso 16, o verso 17, nós vamos ler novamente. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Olha que bênção. Ele diz, eu tenho ouvido de ti que pode dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Como é gostoso ver a resposta de Daniel. Que maravilha. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Eu vim aqui, rei, e vou ler, mas não porque o Senhor vai me dar uma dádiva, não porque o Senhor vai me dar prêmios, porque o meu Deus está ordenando. Nós, pastores, temos uma missão, não por causa do homem, mas porque Deus nos ordenou. Não por recompensas físicas, mas porque Deus nos ordenou. Não por recompensa emocional, elogios e etc., mas porque Deus nos ordenou. Nós devemos cumprir a nossa missão. Os servos de Deus, os líderes, os obreiros, os missionários, os pastores, têm que cumprir a sua missão com alegria, para a glória de Deus. Mas o pastor não deve estar mendigando o pão. Cuide bem do vosso pastor, para o louvor e glória do Senhor. E que todos os pastores tenham a mesma resposta de Daniel. Não vim atrás de vossas dádivas, mas estou aqui cumprindo o que Deus me ordenou. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando a crescer no conhecimento e na graça. Abençoa cada vida que está, ó Deus, ouvindo e assistindo estas mensagens. Abençoa cada um de maneira muito especial. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.